Então vamos lá. Seguindo o que estávamos dizendo, então vou fazer o quê? Eu quero achar então esse ponto K. Repare que eu não tenho esse ponto aqui, ó. Eu não tenho esse ponto, certo? Para fazer com o triângulo todo a tangente. Então vou usar aquele argumento, né? Vou traçar pelo ponto A uma paralela ao eixo das abscissas. Então traço, né? Então agora esse aqui passa a ser, né, o meu 45. Então eu tenho esse aqui, que a gente chama nosso ΔY, e esse aqui, o ΔX. Então eu tenho ali, tem outra cor, eu tenho então M vai ser igual a tangente, né? Ali no caso, tangente de 45, que vai ser, então, o y de B, menos o y, vamos chamar desse ponto, pode ser, né? O y de A, sobre o x de B, menos o x de A. Então, o y de B é K, o y de A é 7, o x de B é 13, o x de A é 11, e a tangente de 45, vocês sabem, né, pessoal? Vale 1. Então, eu tenho K menos 7 é igual a 13 menos 11, 2 vezes 1, 2. Então, chegamos no K igual a 9, tá? Muito tranquilo, né, pessoal? Eu sei que o pessoal faz isso aqui até por geometria plana, né? Ok, vamos seguindo. Agora, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a taxa de variação, sobre esse termo aqui, pessoal, que é importante, ó. Cai em várias provas. Taxa de variação, tá? Então, nesse caso, ele tá, né? O gráfico ao lado descreve a temperatura Y. Então, aqui, se vocês estiverem fazendo Enem, essas coisas, eu considero importante vocês já irem nomeando, certo? Os eixos com aquilo que ele está falando, para você não se perder na prova. Então, o Y, né, é a nossa temperatura, tá certo? Em graus Celsius, em função de X, que é o tempo em minutos. Então, aqui é um tempo em minutos, desse lado, em que foi ligado no instante zero, quando a sua temperatura era 10, até o instante que atinge a temperatura 28. Aí ele fala, calcule o coeficiente angular. Então essa aqui é a primeira parte, que é tranquilo, né? A gente vem aqui no 10, né? No início do meu ponto, traço aqui a minha paralela ao eixo das abscissas, né? Então esse ângulo aqui, esse é um ângulo alfa, que é o mesmo que corta a reta, né? Então, se eu prolongasse aqui, né, pessoal, ó, se eu prolongasse, ok? Se eu prolongasse aqui minha reta, esse alfa, na verdade, a inclinação é aqui, né? Ó, a inclinação da reta tá aqui, tá certo? Com o eixo das abscissas. Mas aquilo que eu falei, quando eu traço uma reta paralela, eu posso deslocar o alfa para cá sem problema nenhum. Tudo bem? Então, aqui eu tenho meu cateto oposto a alfa, né? Que eu posso chamar de um ΔY. E o meu cateto adjacente, que é um ΔX. Então, eu tenho que a tangente de alfa vai ser aquele ΔY dividido pelo ΔX. Então, eu tenho ali 28 menos 10, não é isso, pessoal? Que aqui, ó, 28 menos 10 no eixo das ordenadas. E aqui eu tenho 12 menos 0. Então, eu tenho 18 dividido por 12 e eu tenho 1,5. Então, ele falou, calcule o coeficiente angular. Mas ele é exatamente igual a essa tangente, né, pessoal? Então, meu M é igual a 1,5.
Agora, quando ele pede a taxa de variação, é a interpretação deste M. Tá certo? Como eu estou fazendo um ΔY sobre ΔX, vocês estão lembrando aí de física, não é isso? Isso aqui é a variação, né? É a variação. Conforme eu mexo o meu ponto, mexo o X, eu estou variando o meu ângulo, não é isso? Então, se eu for descendo aqui, ele vai mudando. Por isso, essa taxa de variação. Então, eu escrevo como essa letra B? Então, determine a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Então, você vai botar 1,5 graus Celsius para cada minuto. Essa taxa de variação, pessoal, é importantíssima em diversas áreas do conhecimento humano. Importantíssima. Então, guardar aqui o M, também chamado de taxa de variação, tá, pessoal? Agora, com um detalhe, na física, você vê movimento uniforme, que você vê lá que a velocidade é constante, ou seja, a taxa é constante. E você tem um movimento uniformemente variado. Então, essa taxa de variação, pessoal, ela pode ser, assim, como não, é meio redundante, né? Mas pode ser variável, né? Mas quando eu estou numa reta, essa taxa é constante, ou seja, em qualquer ponto que eu pegar, eu vou estar o quê? A 1,5 graus Celsius por minuto. Ok? Professor, Pode falar. nessa questão aí, teve que deslocar porque embaixo não tinha valor, né, pra gente usar, tipo, depois do zero. Exatamente. Se eu soubesse aqui, por exemplo, que ele passasse no menos 1, né? Eu Aí poderia, podia usar eu aí, né? poderia pegar esse cara aqui e esse grandão aqui, Ah, né? uhum. Entendeu? Agora, quando eu não tenho, eu arrasto uma paralela até o ponto que eu tenho. Ah, sim, entendi. Perfeito? Então, vamos seguindo, pessoal, que a gente tem algumas coisas para ver ainda aqui. Chefe de turma, eu peço que me avise, a nossa aula vai até 10h10, não é isso? Então, por favor, 10 horas tu me dá um toque aí, por favor. Alguém me dá um toque 10 horas? Que eu estou direto Beleza. na mesa, tá? Eu não estou olhando nada, eu estou direto na mesa aqui na minha frente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, então, agora aqui. Aqui vamos... Professor, rapidinho. Fale, pode falar. Eu representando um negócio por uma reta, eu não entendi. Como é que essa taxa poderia ser variável? Então, é a taxa de variação, não é a reta que está variando, entendeu? A gente está falando, é por isso que é a contextualização, né? Ele está falando o seguinte, né? Como é que está variando a temperatura deste objeto conforme você passa o tempo? Essa é a ideia que ele quer passar para você, né? Como é uma reta, você concorda que isso aqui tem que ser constante, né? Ou seja, você percebe o seguinte, né? Se você andou 12 aqui, qual é a ideia? Você não andou 12 minutos? Se você está andando 1,5 graus por segundo, né? Então, quando você fizer 12 minutos vezes 1,5, não é isso? Você vai ter andado quanto? 18 graus. E não é verdade? Porque você estava no 10, não estava? Andou 18 e parou aonde? No 28. Então, essa taxa de variação é com relação ao que você está estudando, entendeu? Só que ela é constante em qualquer ponto que você pegar. É por isso que no Enem cai bastante exercício desse tipo, porque ele bota esse gráfico aqui, né? Até o 12. Mas depois ele te pede um valor absurdo, né? Que se você não souber fazer a conta, fica difícil de você querer desenhar. Aí ele bota assim, então daqui a 25 dias, né? Quanto que vai ser não sei o quê? Quer dizer, se você não estiver com a taxa de variação calculada, então a equação da sua reta, você não consegue resolver. Tá certo? Entendi, professor. Ok. Obrigada. Então, olha só esse próximo exercício aqui para a gente explorar bem ele, pessoal. Ó, as retas RS, representadas no plano a seguir, são perpendiculares, como vocês estão vendo aqui, né? Então, a reta S, a reta R, e elas são perpendiculares. E ele fala assim, ó, determine a inclinação e o coeficiente angular da reta S. Então, repare que ele quer duas coisas, né? Ele quer a inclinação e ele quer o coeficiente angular. Pessoal, o
quem é a inclinação? Alguém me diga aí, quem é a inclinação, pessoal? Aí nesse caso. É o terceiro ângulo do triângulo. O terceiro ângulo do triângulo é esse aqui, né? O terceiro ângulo do triângulo é esse aqui. Quem é esse ângulo aqui, hein, pessoal? Quem é esse ângulo aqui de 60 vermelho? graus. 60 graus, né? Então, essa é a inclinação da reta S? Na verdade, a inclinação é o Não. outro lado. Isso! Olha, gente, não mude isso, hein? Senão dá tudo errado na geometria analítica. Ó, eu tenho esse ponto aqui, certo? Que ela corta. Eu vou para a direita do ponto daqui do eixo das abscissas. Eu sigo, ó. Eu sigo em direção à reta. Então, é esse cara aqui que é a inclinação. Mas aqui eu sei, né, pessoal? Quem é essa inclinação aqui, então? 120. 120. 120. Tá certo? Mas aí, ele quer o coeficiente angular. Aí vem uma coisa importante, né? Porque você vai assim, professor, tudo bem. Eu sei o coeficiente angular. O coeficiente angular é aquele mzinho que o senhor falou, que ele vale exatamente a tangente da inclinação. Que no nosso caso, o quê? Quanto que é? 120. Aí você diz assim, poxa, professor, tangente de 120, hein? Aí começa a outra parte, né? Tá entendendo? Tá vendo como é que matemática é fogo? Aqui, se você coloca isso aqui na prova, eu te dou certo, não te dou? Você entendeu geometria analítica. Aí quando eu falo assim, agora me diga qual é o valor de m. Aí você vira assim, professor, não lembro da tangente de 120 não. Eu só lembro dos arcos notáveis. Eu só lembro de quem? De 30, de 45 e de 60. Porque eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Mas aí você vai lembrar aquilo que eu falei para vocês, né? A tangente, não é isso? De 180 menos alfa é igual a menos tangente de alfa, né? Então isso aqui é igual a quê? Menos tangente de 60. Então é o quem aqui? Menos raiz de 3. E como esse cara é o coeficiente angular, vocês lembram que quando eu falava assim, ó, y é igual a x mais b, não é isso? Aí eu falava assim, né, se a é maior do que zero, a minha reta é crescente. Recordaram no nono ano? Se a é menor do que zero, ela é decrescente. Espera aí que tá acabando. Vou botar a luz aqui, pô. Tava acabando a bateria. Decrescente. Agora no nosso novo assunto, né? Esse M aqui, ó, é o A. Então vocês já estão vendo a relação, não é isso? Ó, esse aqui é a tangente de 30. O coeficiente desse cara aqui, né? O M dele, ó, o M dele é a tangente de 30, não é isso, pessoal? Que é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 3, correto? E aí, a minha reta é crescente, tá percebendo? Porque o meu M deu maior do que zero. Aqui, ó, é decrescente, né? Porque o meu M deu menor do que zero. E você tá vendo que ela decresce mesmo, né? Agora, olha que coisa interessante, pessoal. O coeficiente da reta R deu raiz de 3 sobre 3. Já o coeficiente da minha reta S deu menos raiz de 3, correto? Agora, olha só o que vai acontecer, pessoal. Se eu fizer isso, ó, M de R vezes o M de S. Olha o que vai ocorrer. Vai dar raiz de 3 sobre 3 vezes menos raiz de 3. Isso aqui vai dar menos 1. Isso foi coincidência? Foi por acaso? Não é. Na geometria analítica, não é. Toda vez que as retas são perpendiculares entre si, a multiplicação de seus coeficientes sempre vai dar quanto? Menos 1. Tá certo? Isso é um fato muito importante da geometria analítica.
vai ajudar a gente a resolver diversos exercícios, tá? Isso mais para frente, tá ok? Tudo bem nessa página aqui? Ok. Tudo bem. Tranquilo, professor. Vamos seguindo então. Então agora, pessoal, me acha aí, então aí a ordenada desse ponto Q, pessoal, para ver se vocês pegaram. Agora rapidinho, tá, pessoal? Me acha aí, por favor. A ordenada desse ponto Q, dessa reta aí. Achamos? Ok. Agora, eu quero que vocês trabalhem. Eu sei que muita gente achou a coordenada desse ponto Q, às vezes até usando somente geometria, né? Então, vamos lá. Primeiro, né? 150 graus é a inclinação. Então, vamos marcar a inclinação, né? Começa daqui para cá. Ok? 150 graus. Tá certo? Então, aqui, ó, esse carinha aqui, nós já estamos vendo o quê? Que é 30 graus. Então, eu vou ter assim, né, a tangente, que aqui eu vou fazer aqui no caso, né, eu vou pegar o quê? O ponto, esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de B, tá? O ponto B aqui, quem é? É 0 e Q. E vou chamar esse cara aqui de ponto A, tá? O ponto A aqui é o quê? 4 e 0. Então, quando eu fizer, né, a tangente de 30, vai ser o quê? Ali, o y de B menos o y de A, certo? O x de B, opa, o x de B menos o x de A. Então, o y de B é Q, né? Menos o y de A, que é 0. E aqui, o x de B, que é 0, menos o y de A, que é 4. Agora, por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado, porque aqui o coeficiente é menos a tangente de 30, né? Porque o meu ângulo é o 150, tá lembrado? Então aqui vai ficar o quê? O Q sobre menos 4 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, o Q que eu estou procurando ali, ele vale 4 raiz de 3 sobre 3. Tá ok? Tudo bem? Tudo bem. Então tá, o pessoal tá pegando legal. Ok, agora eu vou dar... É porque eu não posso dar muito tempo para vocês, pessoal. Agora, olha aí, um tempinho para vocês pensarem nessa questão aí. Vamos ver quem entendeu a lógica da coisa. Quem está enxergando o plano cartesiano, tá ok?